Tudo bem? Estamos de volta com grande alegria para transmitirmos mais um programa Com Fé é Possível. Uma mensagem de fé, amor e esperança para você e toda a sua família. Agradecemos o carinho de todos que nos acompanham. Está na tela nosso e-mail e também o WhatsApp. Código de área 54 991 15 11 15. Participe conosco. Será uma alegria ter o retorno, ter a sua participação. Agradecemos a Deus pelos nossos patrocinadores, Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura e também Postos Fênix. Como empresas de apoio, estão conosco Sebem Móveis, Moda Vírus e Barbearia Molina. Não saia daí, temos uma mensagem poderosa para a sua vida. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Atualmente existem mais de 40 mil religiões. Você tem uma? A religião tem ajudado você e a sua família? Qual é a verdadeira? A Bíblia poucas vezes utiliza o termo religião. Porém, em uma das passagens onde é citada, a mesma é descrita com total profundidade no Evangelho. Vamos ler Tiago, capítulo 1, e o versículo 27, que nos diz assim: A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Mas quando ouvimos esta palavra, religião, logo pensamos em doutrinas, templos, sacerdotes, ofertas e muito mais. Mas afinal, é essa a religião que a palavra nos apresenta? Obviamente que a Bíblia nos orienta a congregar, vivendo em união com os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Acontece que este ajuntamento de gente que forma a igreja ou então uma determinada religião só possui efeito verdadeiro se vir de encontro ao que o Evangelho nos ordena. Na Bíblia, vemos os efeitos da verdadeira religião. O que temos visto por aí são pessoas sendo alimentadas com hipocrisia da pior espécie. Vejo gente que foi ensinada a buscar primeiro as coisas deste mundo e depois as de Deus. Mas nós bem sabemos que a palavra orienta da seguinte forma: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Até aqui já tivemos, de certa forma, uma noção do que realmente significa a religião. Pessoas que se unem, sendo que estas objetivam buscar, antes de tudo, o reino de Deus. E como o efeito ou resultado disso, vemos a fé e as obras de amor ao seu próximo. A verdadeira religião é corpo e Cristo o cabeça. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Podemos dizer que a verdadeira religião, a que vem do reino de Deus e vai para o reino de Deus, não é ligada às coisas deste mundo. Não se prende ao materialismo e coisas vãs deste mundo. Para os seguidores da verdadeira religião, proclamadores do reino de Deus, se pode dizer que a vida é muito mais do que conquistas financeiras, profissionais e pessoais. As conquistas para os que vivem as ordenanças de Cristo são bem diferentes das que vemos sendo decretadas pelas religiões atualmente. Hoje o que se vê sendo ensinado por aí é que quanto mais você adquirir financeiramente e exteriorizar este fato, aí sim está proclamando o reino. Porém, Cristo diz o seguinte: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Em Filipenses 13:8, vemos de uma forma bem clara
como devemos agir e viver para sermos proclamadores da religião que Deus quer, aquela que vem de encontro ao reino de Deus. Ele diz assim na palavra em Filipenses: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Para realmente sermos proclamadores do reino de Deus, como foi Paulo, não é buscando todo luxo e riqueza que seremos, e sim tendo todas estas coisas como perda. Para nós, o único tesouro é Cristo e nada mais. A verdadeira religião não é placa de igreja quem constrói, não é pastor nem padre. A religião que Deus espera de nós é esta, como está em Marcos 1 e o versículo 15, que nos diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crendo no Evangelho, somente assim poderemos dizer que somos a verdadeira religião a que Deus espera de nós. Tudo aquilo que foge do Evangelho é engano e, portanto, devemos, como obrigação, estar firmes em Cristo, tendo o coração de uma criança e sempre com os ouvidos atentos às suas verdades. Jesus disse que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Posso afirmar que Deus não é religião. Há uma grande diferença entre praticar uma religião e experimentar um relacionamento com Deus. Há uma grande diferença entre religião e salvação. Há muitas religiões, mas um só Deus e um só Evangelho. Religião vem do homem. Evangelho e salvação são revelações de Deus por meio de Jesus Cristo. Religião é o ópio do povo. Salvação é presente de Deus ao homem perdido. Religião procura um Deus. O Evangelho são as boas novas em que Jesus Cristo procura o ser humano que se encontra num caminho errado, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. A religião dá ênfase em fazer alguma coisa, boas obras. O Evangelho muda o ser humano por dentro através da presença do Espírito Santo em seu coração. E assim habite Cristo em vossos corações pela fé. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nenhuma religião tem um Salvador ressuscitado que dá perdão dos pecados e vida eterna como Jesus Cristo. Ele não está morto, ele ressuscitou. O único que pode perdoar os seus pecados e lhe dar uma vida nova, dar vida eterna, é Jesus. E é por isso que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Diz também: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora mesmo, você pode receber a Jesus em seu coração como Salvador pessoal. Grave bem o que eu vou dizer agora. Nós não devemos ser religiosos. Eu, sinceramente, não gosto da palavra religioso. E você sabe o que é religião? Religião significa ligar novamente. É a tentativa do ser humano querer se religar a Deus de qualquer forma. O problema é que a proposta bíblica é Deus alcançando o ser humano. Ele mesmo decidiu se religar a nós através de um único meio: Jesus. Em João 15,16 a Bíblia diz: vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi. Há uma imensa variedade de religiões hoje em dia. A grosso modo, você chuta uma pedra e aparecem 15, 30 igrejas.
A indústria fonográfica gospel agora está lotada de artistas e certamente há muitos que estão usando o evangelho apenas para ganhar dinheiro. Mas eu não quero julgar os religiosos, e não devo. A verdade é que cada um faz o que quer. Você hoje mesmo está fazendo o que quer. Em Mateus, no capítulo 6, e o verso 24 nos diz o texto da palavra: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Hoje, agora, é um momento em que você pode escolher a quem servirá. Dessa forma, ninguém pode obrigá-lo a aceitar a Cristo. Você deve recebê-lo através do Espírito Santo que atua em seu coração de uma forma sincera, natural, e dessa maneira, preenchendo o vazio no seu coração. Mas voltando, eu quero que nós não sejamos religiosos. Meu desejo é que sejamos discípulos de Cristo, que nós possamos estar lá fora fazendo a diferença. Muitos olham os ensinos bíblicos como mandamentos impraticáveis. Sim, para uma pessoa que não tem fé, eles realmente podem ser impraticáveis, mas não são. Vou mostrar por quê. Vamos ler em 1 João, no capítulo 5, nos diz assim o texto sagrado: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Simples. Os mandamentos de Deus não são pesados. E ponto final. Não preciso falar mais nada. Em apenas 2 resumem tudo o que devemos nos lembrar. O mais importante é este, Jesus disse: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o nosso Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo mandamento é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Ame a Deus e ame o seu próximo. Por que isso parece tão difícil? Não é difícil. O problema é que somos falhos e pecadores, e o nosso coração sempre penderá para o pecado, e enquanto vivermos uma religião, sempre cairemos no pecado. Dizem que se você colocar uma pessoa numa caverna, sozinha, por muitos anos, mesmo sendo cristã, ela irá pecar. Isso porque nosso coração é impuro. Por isso devemos sempre permanecer unidos a Cristo. Pense comigo. Tivemos semana passada o feriado de carnaval. E para que lado você pendeu? Foi para uma igreja? Se ocupou com as coisas de Deus? Ou foi pular carnaval? Servir a Deus é algo maravilhoso, mas o problema é que vestimos uma camiseta e vivemos uma religião. Na religião, defendemos com unhas e dentes nossa igreja, nosso Deus, nossa opinião, e os outros, quem sabe você julga, estão todos errados. Não é assim. Deus é um só e devemos respeitar e não julgar as pessoas. Só o que temos que fazer é falar de Jesus, falar que Ele transforma, falar para que as pessoas compreendam que tem uma oportunidade. Mas e quanto ao amar o próximo? Por que é tão difícil amar o próximo? Eu vejo que esse é um dos maiores problemas para seguir a Cristo.
como João escreveu, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem está vendo, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O versículo da palavra de Deus, cada mensagem, cada porção, fala tudo. É tão difícil olhar para outra pessoa e amá-la? Eu vejo tantas pessoas sendo falsas, falando mal pelas costas, agindo justamente ao contrário do que a Bíblia orienta. Mude hoje, se converta hoje. Seja uma pessoa abençoada, superando a si mesmo, praticando o Evangelho. Quando a Bíblia diz, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, Jesus está se referindo também a coisas pequenas, muito simples, mas que são importantes. E dessa forma, eu abordo esta mensagem: ame o teu próximo como a ti mesmo. Devemos nos tratar com carinho e amor. Antes de criticar alguém, devemos furar o nosso ego com um alfinete e, principalmente, mostrar que você não é o melhor e que você aceita o seu próximo. O principal é que devemos perdoar e aceitar o perdão também. Se você não consegue ter comunhão com o próximo, nunca terá comunhão com Deus. Sua religião é vã. Você está perdendo tempo, essa é a verdade, pois está aprendendo a teoria, está todo dia na igreja, está sempre falando de Deus, mas não consegue praticar. Mude isso hoje mesmo. A verdadeira religião é se afastar da corrupção do mundo. O que está corrompendo a tua alma hoje, nesses dias? Que negócios você está praticando? Jesus nos deixou o exemplo. Ele é o nosso guia. Experimente ser igual a Jesus, ou pelo menos parecido com Jesus. E não é você ser um santo na igreja e quando está fora, outra pessoa. Concordo que é difícil mudar alguns hábitos, leva um tempo maior, mas devemos ser humildes para aceitarmos o ensinamento e as mudanças que a palavra de Deus nos apresenta a cada instante. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. O programa que estamos hoje apresentando a você vem com uma tônica: com fé é possível. Eu e toda a equipe estamos orando por você para que haja uma transformação em sua vida, o novo nascimento. Não é você voltar para o ventre de sua mãe, mas nascer da água e do Espírito. Quando uma pessoa crê em Jesus, então passa a ser filho de Deus. Quando ela é batizada nas águas, sepulta a velha vida com seus pecados e concupiscências. A Bíblia nos mostra claramente que Jesus foi batizado no Rio Jordão quando tinha 30 anos de idade. Ele nos deixou o exemplo para que nós possamos primeiro compreender as verdades do Evangelho e depois tomarmos uma decisão, a de sermos batizados. O batismo é algo sagrado e sinaliza o início de uma nova vida com Deus. Nos próximos dias, estaremos celebrando mais um aniversário da Igreja Brasil para Cristo em Erechim e realizaremos mais um batismo nas águas. E você pode estar conosco, assistindo, participando. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe as suas escolhas, as suas decisões. Não seja um religioso. Seja uma pessoa que crê em Deus, que aceita aquilo que a palavra de Deus nos apresenta e assim viva uma nova vida. Nesse momento, eu quero orar por você. Se for possível, feche os seus olhos. Se possível, tenha agora um encontro muito especial, marcante, com esse Deus em que nós cremos e estamos pregando agora. Querido Deus,
nós temos pregado a Tua palavra e agora abençoamos todos os telespectadores que estão acompanhando esta mensagem e tomando uma decisão de não serem mais religiosos, presos a uma igreja, a uma denominação, mas não vivendo o que a Bíblia nos ensina. Eu te peço, querido Espírito Santo de Deus, opera profundamente agora na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, para que a vida mude para melhor, para que as convicções sejam em cima daquilo que a Tua palavra está nos ensinando. Eu abençoo para que aquele que está doente seja curado nesse momento, para que aquele que está prestes a tomar uma decisão muito importante em sua vida, o faça com fé no Filho de Deus, com a certeza e a convicção de que a Bíblia Sagrada nos apresenta a pura, verdadeira palavra e nos apresenta a verdadeira religião, o viver uma vida com Deus. Eu te agradeço, Paizinho, por todas as bênçãos, orando em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo carinho, por nos acompanhar todos os dias através da TV Erechim. E convidamos você que deseja participar conosco todas as quintas e domingos, 20 horas. Estamos pregando a Palavra de Deus no auditório da Igreja O Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim. Você e sua família sempre serão bem-vindos. Deus te abençoe, viva uma vida feliz e nunca esqueça, com fé é possível. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. O posto que você abastece tá ficando assim? Está na hora de você conhecer um verdadeiro posto de serviços. Nos Postos Fênix você tem profissionais especializados que vão cuidar do seu carro do jeitinho que ele merece. Sem contar na qualidade do combustível Shell V-Power. Você roda mais e paga menos. Ah, e a cada R$200 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um carro 0 km. Postos Fênix, na Rua Alemanha e Rua Espírito Santo, esquina com a Avenida 7. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.